Boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos novamente para mais uma vez nesse 25 de agosto, no tempo em que eu era criança, adorava, porque tinha festa em casa, porque era aniversário do meu tio, e morava perto de um quartel, tinha aquela... adorava ver os soldados marchando ali, tudo aquilo ali era uma beleza. Então, é um dia muito alegre. Para mim, hoje eu não vejo se o soldado está marchando ou não, deve estar em algum lugar, mas já não tenho mais condições de ir, só pela televisão. Mas nós que estamos aqui, somos todos soldados. E soldado raso do Cristo. E hoje nós vamos saber se quem está aqui, nesse espaço, é soldado raso, querendo dar baixa no quartel, ou se nós estamos querendo fazer curso para cabo, depois para sargento, e assim subindo as patentes. Não precisam me responder, mas respondam para vocês. Está todo mundo aqui querendo dar baixa do quartel, assim que chegar ali o dia, sai do quartel? Ou está todo mundo dizendo, não, eu vou fazer curso de cabo e aí vou passar sargento e vamos lá. Nós vamos saber disso hoje. Esse estudo de O Discípulo de Perto é um estudo maravilhoso. Ele vai mostrar para nós algumas questões. E todas essas questões, eu fiz questão de anotar, elas estão no Evangelho e estão explicadas de forma mais fácil. Pode desligar para mim, por favor? Eu esqueço, às vezes quando eu esqueço, tem alguém que gosta de passar mensagem para mim. Nossa, olha aí. Mas já vamos desligar. E essas mensagens do Evangelho explicadas, às vezes pela doutrina espírita, não só a explicação, mas mais uma mensagem de um espírito instrutor para aquilo que aconteceu, um espírito que estava lá naquela época e vem na época em que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo e dá uma explicação maior. Nós vamos dar todos esses tópicos, mas cada um deles daria um seminário. Vamos então mentalizar aquilo que vier à nossa mente, que mais nos conforta e nos extasia. Vamos pensar num ambiente muito bonito, num ambiente de calma e de paz. E nesse ambiente nós sentimos mais perto a presença de Deus e dessa forma, pedindo a Jesus, nos oriente nesse estudo e que saiamos daqui com o coração mais leve e mais feliz. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que assim seja. Então, obrigada. O discípulo de perto. Esse aqui é o soldado raso, que quer passar sargento, quer passar cabo, sargento, tenente, assim por diante. Mas, naquela época, o Efraim, filho de Atade, como nós dizemos, os nomes sempre eram colocados filho de. Você não era nada sem a comunidade da sua família. Dentro da comunidade que você vivia, você tinha que pertencer a uma família. Se você não pertencesse a família nenhuma, você era execrado. Você não tinha lugar mais nem na comunidade. Então, o Efraim, que é o filho de Atade, soube logo que Jesus se rodeava de um pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação de boas novas. Ele veio apressado em busca de informações precisas. Divulgava-se, com respeito ao Messias, todo tipo de comentário, todo tipo. E o povo se mantinha oprimido pelos romanos, já tinha sido oprimido por muitos e muitos povos, antigamente. Respirava-se em toda parte o clima de dominação. E Jesus curava
consolava, bendizia. Chegara a transformar água em vinho numa festa de casamento. Não seria ele, pensava o Efraim, o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, ele dividiria cargos e prebendas, vantagens e despojos de subido valor. Ele estava pensando com a cabeça daquele tempo que quando você dominava um povo, você expoliava tudo o que o povo tinha de bom. Você tirava todas as riquezas, tudo. Fazia jovens de escravos, jovens, homens, né? Mas jovens também, de escravas. Então você aniquilava aquele povo e dividia. O chefe deles lá, o general deles, dividia com os cargos mais altos bens melhores. Os cargos mais baixos, bens menores. Então ele já estava de olho no saqueamento que eles poderiam fazer para ele enriquecer de forma fácil. Ele dizia e pensava assim, o negócio é ficar perto dele. Porque eu ficando longe, na hora da divisão, nem vai lembrar de mim. Eu quero me aproximar. Eu quero ser um discípulo chegado ao seu coração. Tem gente que pensa que coração é caixa forte de banco, né? Mas não é, não. Tem nada a ver. Então, de cabeça inflamada em sonhos de grandeza terrestre, ele procurou Jesus, que o recebeu com a bondade de sempre, embora essa bondade dele estivesse assim, tisnada, meio manchada, meio riscada, de uma imanifesta angústia. É como aquele que se aproxima, parecendo que nos vai trazer alguma coisa de muito bom, que vai fazer bem ao nosso coração, mas logo que a gente aceite, ele começa a impor suas condições e fazer os seus pedidos. Sereno e afável, Jesus pediu que Efraim lhe abrisse o coração. E o Efraim abriu o coração. Agora nós aqui, como já falamos no início, vamos entender se nós somos o discípulo de perto ou de longe, porque tem discípulo de longe e de perto. Ao de longe cabe coisas mais simples, mais fáceis. Ou vocês nunca ouviram que alguém chegou e disse assim, Deus é livre, eu não sou mais espírita. É muito difícil. É muito difícil. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, tem que se modificar, tem que melhorar, tem que perdoar. Tem que. Não dá para a gente dizer, não, eu vou bem até aqui, mas essa parte aqui não vou dar conta. Então, uma pessoa uma vez chegou e disse assim a um grande expositor da doutrina, inclusive ele é tradutor de livros e escritor de alguns livros, e falou para ele, professor, encontraram-se na rua, se cumprimentaram efusivamente, e ele disse, olha, não tenho visto mais você lá na casa espírita. A pessoa, pois é, eu não sou mais espírita. Agora eu sou testemunha de Jeová. Nada contra, eu estou apenas relatando o diálogo dessa pessoa que está em livro. E daí ele disse, mas o que aconteceu? Você mudou tanto assim? Ela disse, olha, eu vou lhe dizer, professor, ser espírita é para forte e eu não sou. Eu me sentia muito culpada. Tinha que fazer isso, mas eu não tinha vontade de fazer. Tinha que fazer aquilo, mas eu dizia, isso também não faço. E lá, eu não tenho que fazer nada disso. Eu estando lá, já estou eleita. E terminando os meus dias, eu já estou no céu. O Espiritismo não.
Ele não joga a gente no inferno, mas joga a gente no umbral, é a mesma coisa. Tá louco? O Espiritismo é muito difícil. A gente tem que estudar. A gente tem que ler. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de estudar. E diz assim também para a gente fazer isso, fazer a caridade. Não é só a gente desejar o bem. Senhor, cubra nessas noites frias todos os pobres, que eu não passe por nenhum pobre deitado no chão aí nessas noites frias, porque eu me incomodo. O incômodo é que tem uns 5, 10 cobertores guardados no guarda-roupa, esperando uma visita que nunca vem, e talvez chegue só no verão, e a pessoa não se dispõe a dar nada, mas quer que Deus pare o tempo e não faça frio. Aí ela não se sente culpada. Então, é uma doutrina realmente que diz pra gente, levanta e anda. E às vezes a gente quer ficar deitado em berço esplêndido até o fim. Aí Jesus começa a fazer as perguntas para ele, eu fiquei pensando, está fazendo para nós. Não viria num sábado essa lição se não fosse para nós. Então ele pergunta assim, o rapaz disse para ele, ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo, quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Ele não quer ser apenas um discípulo, ele quer ser o primeiro a encostar no peito de Jesus. Eu venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Quero grudar no Senhor e não quero sair mais de perto para ver o que eu pego de melhor. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Normalmente, quando nós estamos na pior situação, a gente se entrega de alma e coração. Mas no que melhorou a coisa, a gente busca a alma de volta, o coração de volta e vai para o outro lado. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? E ele respondeu, sim, mestre. Isso quer responder. Quero ser discípulo de perto, nada disso de longe não. Exclamou o candidato embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? E o divino amigo, que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência, esclareceu pausadamente. Primeiro esclarecimento. O aprendiz de longe, ele pode crer e descrer. Vejam bem, crer e descrer é acreditar. Eu acredito em Deus. Pois é, quando eu era criança eu também acreditava na cegonha, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Eu acreditava em tudo isso. Que não era para abrir a geladeira quando eu tinha um bolo confeitado para comer logo mais, porque tinha um bicho lá dentro, eu acreditava. Até o dia que eu vi minha mãe abrindo e vi aquele bolo, pensei, estou entendendo. Então, o discípulo que é de longe, ele pode acreditar e desacreditar, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente, quando lhe é conveniente, né? Quando tudo dá certo para mim, eu acredito. Quando não deu certo o que eu queria, eu não acredito mais. Não é possível uma coisa dessa. Eu pedi e Deus não me atendeu. Aconteceu um acidente na rua, um roubo. E onde estava Deus que não viu isso? Olha, tem gente que questiona Deus com toda essa falta de respeito e quer ser atendido. Ele está sendo atendido. Até que ele, no não ser atendido, ele acorde para o bem. Agora, o discípulo de perto, ele não vai acreditar. Hoje acredita, amanhã não acredita. Ele vai ser fiel. E o que é ser fiel? É confiar. É confiar em Deus. Se eu confio em Deus, eu sei que o que aconteceu era o melhor que tinha para acontecer.
Se não fosse o melhor, não teria acontecido assim. E não questiono. Eu recebo e penso por quê. Então, e o discípulo de perto, ele vai empenhar a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Viver é escolher. Nós temos que decidir. A partir da hora em que Deus nos deu o livre-arbítrio, nós somos responsáveis. Está ali um leque de opções e eu vou escolher. E eu não vou ser avaliado pelo que o meu vizinho disse, meu parente, a imprensa. Não. Eu vou ser avaliada e colocada no lugar de acordo com as escolhas que eu fiz. Se eu escolhi algo muito ruim, que ia prejudicar muita gente, eu vou ficar junto com esse pessoal prejudicado, porque eu escolhi. Eu achei que isso era o melhor. Se eu escolhi o melhor, mesmo que aqui na Terra não tenha dado certo como eu achei, do lado de lá eu vou para o lugar onde eu escolhi. Eu prefiro estar no meio deste tipo de pessoas, deste tipo de situação. Então eu vou ser colocada pelas escolhas que eu fiz. Depois Jesus diz assim: o seguidor de longe, provavelmente, ele vai entreter-se com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. Mas o companheiro de perto, ele viverá em suprema vigilância. Se nós formos ler sobre o orai e vigiai, nós vamos ver que Mateus 26:41 fala sobre isso, e o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele fala exatamente o que significa vigiai e orai. Não é vigiar a vida dos outros, é a sua. E orai, quando a gente ora, a gente conversa com Deus. Não é um petitório sem fim. A gente expõe as nossas dificuldades e pede o auxílio para as nossas dificuldades. Não fica pedindo toda hora coisas materiais, sabendo que nós viemos sem nada e vamos embora sem nada. E no meio desse ir e vir e voltar, nós ficamos brigando por coisas que não são nossas e que nós não vamos levar. Então é só ler e nós vamos entender. O companheiro que é de perto, ele viverá em suprema vigilância. Aí Jesus faz mais uma pergunta, mais uma colocação para ele. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-as com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Esse é o discípulo de longe. Vamos nos enquadrando se nós estamos no de longe ou no de perto. O de longe é o soldado que vai dar baixa. O de perto é quem quer fazer carreira e seguir na sua função. Aí ele diz assim: mas o discípulo de perto, ele sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. Enquanto um quer as coisas do mundo, ele está servindo a mamon. O que significa mamon? Dinheiro, riqueza, poder terreno. Então, está lá no Evangelho, em Mateus capítulo 6, 24, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon, porque ou você desgosta um ou desgosta o outro. Fica difícil. Se você está muito interessado em coisas da terra e em ganhar dinheiro, você sempre vai alegar que você não tem tempo para as coisas espirituais. E se você dá mais valor às coisas espirituais, você vai abrir sempre um espaço, e aquele espaço é sagrado. Eu tenho 8 horas por dia, e às vezes mais, às vezes 10, às vezes 12,
que as pessoas trabalham, mas de repente você não tem meia hora para fazer um evangelho no lar durante uma vez por semana. É difícil de acreditar. Vai esperar que a coisa fique insuportável dentro de casa, para daí começar a querer que no dia seguinte já esteja tudo bem? Não é assim. As coisas dependem de um tempo em que nós às vezes não imaginamos quanto tempo nós colocamos tudo que era negativo dentro da nossa casa. Não vai ser numa oração que nós vamos tirar. Nós vamos ter que mostrar que nós mudamos. E que aquilo vai fazer parte da nossa vida, do nosso tempo. O discípulo de longe, Jesus continua conversando com ele, dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. Mas o de perto vai se armar através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. Através dos anos. A gente não faz isso de afogadilho também. Você vai adquirindo com a maturidade, você vai adquirindo paciência, você vai adquirindo a compreensão, você vai se tornando uma pessoa mais completa. Tem uma página no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que tem uma mensagem que eu tenho certeza que quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo já passou por essa página, mas não prestou atenção nas entrelinhas, porque é uma mensagem incrível. Eu escutei uma palestra de quase 2 horas falando sobre essa mensagem. E fiquei assim, embevecida. Como que ele pôde tirar tanto de uma coisa que eu tirei tão pouco? Vou ler novamente, vou estudar novamente. É a página que fala sobre a afabilidade e a doçura. Às vezes a gente acha que isso é superficial. Ah, que é isso? Doçura, afabilidade. Eu sou firme. Não é firme, às vezes é grosseiro. É estúpido. Se põe na vida como se fosse o Senhor e os outros fossem seus escravos, seus menores. Toda pessoa evoluída, ela não é agressiva, não é descortês, ela não humilha os outros e não passa por cima dos detalhes belos da natureza. Quem só vê a grosso modo, que fala a grosso modo, é realmente aquilo que ele falou. Ele é o modo grosso de se apresentar. Então, a afabilidade e a doçura mostra nas entrelinhas que quem já entendeu que não é daqui e vai voltar para lá, ele começa a se comportar de forma que não seja tão difícil a adequação depois da sua morte física. O de longe alegará dificuldade para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. Fica o dia inteiro no WhatsApp, fica o dia inteiro nas redes sociais, não dorme. Fica num dedilhar incessante, não dorme, não tem sono, nada. Mas pega um livro, olha, vem um sono. É sério. Se nós não estivermos doentes, é claro que nós podemos estar tomando medicações ou estarmos numa fase frágil da nossa vida, chegar aqui para a nossa casa, encontramos um ambiente que já está sutilizado pela equipe espiritual, que é um ambiente agradável, tranquilo, e podemos até tentar cochilar. Mas se for tentar cochilar, fica de pé, faça qualquer coisa. Divaldo conta que tinha uma pessoa que assistia a palestra dele, que era adormecida pelos obsessores. E quando ele ficou sabendo disso, ele se mordia. Ele sentia dor, porque daí ele acordava. Daí o Divaldo um dia disse, mas esse homem está ficando louco, eu vejo ele se mordendo. Daí ele disse, não, mas é que eles querem me adormecer, mas eu não vou deixar. Então ele disse, não faça isso, fique de pé, que quando você vê que você vai cair, você acorda. Aí ele resolveu o problema. Então, o sono e a fadiga
se você não fez grandes sacrifícios ou não está doente tomando medicação, não tem porquê. Você tem que lutar contra isso. Porque os obsessores estão fazendo com que você não ouça coisa boa para que você não mude o teu modo de pensar. Porque eles estão contentes com você assim. Para eles é ótimo. É você que tem que mostrar quem que manda nesse corpo. Aí ele diz, mas o discípulo que é de perto, ele vai inquietar-se pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. E nós podemos, tem na carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz, acorda, ó tu que dormes de entre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. De entre os mortos. Ele não disse de entre os desencarnados. Que tem desencarnado que está bem acordado. E tem encarnado que está sempre dormindo. Alguma coisa está errada. Mas é que quando eu durmo eu vou para o mundo espiritual. Tá. O mundo espiritual é bem vasto. Você vai para cima ou vai para baixo? No mundo espiritual não tem nem em cima nem embaixo. Mas tem os locais que você encontra de não fazer nada e uma série de outras coisas que você pode ir para lá. Você vai conforme é a tua vontade. Mas se fosse assim, eu durmo e daí eu trabalho na espiritualidade e eu aprendo, por que eu encarnei? Então não tem significado. Eu devia ter ficado no mundo espiritual, ali eu continuava fazendo as coisas, não precisava dormir aqui. Porque eu lá no mundo espiritual é muito menor o número de horas de sono. E os espíritos mais evoluídos, eles descansam, mas é muito pouco tempo. E eles já estão prontos para realizar outro trabalho. Então, no Efésios, capítulo 5, versículo 14, ele vai explicar que quando a gente está acordado, significa desperto. É o próprio Cristo que nos esclarece. Desperto, dormindo não. Isso aí da gente contar 1000 coisas dormindo, metade pode jogar fora. Que não é verdadeiro. A sexta colocação que Jesus faz ao Efraim, ele diz assim, o discípulo de longe, ele respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto lhe deseje. Eu quero só o bom da vida. Nasci com uma boa saúde, meus pais são ricos e eu não vou fazer nada. Eu vou me divertir. Vou conhecer as praias da Polinésia, vou conhecer o mundo inteiro, não vou nunca fazer nada. É aqui que Jesus está dizendo, esse é o discípulo de longe. Mas o discípulo de perto, muitas vezes, ele seguirá com Jesus por um atalho espinhoso. Não quer dizer que ele não goste das coisas maravilhosas, das praias da Polinésia e de tantos lugares no mundo, e aqui pertinho de nós, que temos lugares lindíssimos. Não quer dizer que ele não goste. Mas tem horas que você tem que dizer, olha, eu não vou fazer esse passeio, mas estava tudo certo. Passagem comprada. Mas de repente um parente meu adoeceu. E eu preciso cuidar dele. Poxa, mas você vai perder esse passeio? Sabe lá quando você vai fazer? Pois é. Mas nesse momento a minha presença aqui é mais importante. Eu vou optar pela estrada dolorosa. Às vezes a gente vai em hospital, que ele foi sendo assim, puxa um pouco para cá, depois ganha mais um dinheiro, puxa um pouco para lá. E daí um dia a gente é internado num quarto que a gente vê uma parede depois da janela, e lá em cima tem uma fresta assim que por aquilo você sabe se está sol, se está chuva, se está chovendo, se está anoitecendo, porque acabaram com a janela. Mas é mais importante mais um. Tá. Se fosse planejado por um profissional, não aconteceria isso. Né? Então não é que a pessoa não goste de passear, não goste de desfrutar o que é bom, mas ela tem prioridades que não são só o passeio. Se tiver alguém precisando, ela vai ficar naquilo que ela
que ela acha que é mais importante para ela. Essa é a porta estreita. E tem a explicação disso, tanto em Mateus 7,13, capítulo 7, versículo 13, quanto no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu desfruto, quanto mais eu não estou nem aí com o que acontece com os outros, essa é a porta larga. A porta estreita é eu dizer assim, não, mas isso aqui é mais importante. Eu vou ficar aqui. Vou fazer essa opção. E isso não é uma vez só na vida. Ah, mas naquela vez... Não. Isso aí é sempre que você tiver que optar. Se você tiver compromisso, você tem que optar pelo compromisso, que é a porta estreita. Daí ele diz, a 7ª coisa que ele fala para o discípulo, que quer ser bem pertinho do coração dele. O de longe, ele dar-se-á pressa em possuir. O discípulo que é de longe, ele sempre quer ter mais. Ah, eu tinha um carro branco, agora eu tenho um vermelho, agora eu quero um azul. Depois eu vou querer um verde, depois eu quero um prata, depois eu quero um preto. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Sempre quero mais uma coisa. Mas o discípulo de perto, ele encontrará prazer de dar sem recompensa. Dá. Nosso primeiro orientador da equipe, ele disse assim, livro espírita não se empresta. Eu disse, nossa, primeiro ensina que é para dar as coisas, depois diz livro espírita não se empresta, ele disse, não pode emprestar livro espírita. Mas por que, professor Wilson? Porque se a pessoa não devolver, você fica com raiva dela. Você toda hora está jogando na mente dela, me dá meu livro, me dá meu livro, me dá meu livro. E ela esqueceu de repente. Então o livro espírita você dá. Se você não puder dar, daí você não dá. Mas não empresta. Porque senão vai criar um atrito entre você e a pessoa que emprestou. Quantas vezes a gente vai fazer uma arrumação nos livros e acha livro que não é da gente? Já devia ter devolvido. E a nossa cara, ó. Aí a gente pode ver em Mateus capítulo 10 e também no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebestes. Às vezes eu aprendi um monte de coisa com várias pessoas. Mas daí um belo dia eu resolvo que eu já sei bastante. Ah, vou te contar, esse pessoal é muito folgado, vou começar a cobrar. Mas para não cobrar assim descaradamente, eu boto uma caixinha. E digo assim, coloco ali, vocês dão o que vocês quiserem. Porque afinal eu fico o dia inteiro aqui para atender vocês, qualquer coisinha tá bom. Eu estou cobrando do mesmo jeito. Se eu recebi de graça e tudo que é feito em nome, pela mediunidade, não pode ser cobrado. Porque eu recebi de graça. Eu fui intuído de graça. Eu recebi aquela força para transmitir no passe de graça. Eu recebi aquela luz no atendimento fraterno para ajudar de graça. Não posso cobrar. E não posso começar a aceitar presente também, que aí é outro perigo. Que vocês podem ajudar muito, nunca presenteando um trabalhador espírita. Pelo aquilo que ele faz, não. Não é meu aniversário porque vai me presentear. O que eu estou dando, eu tenho que dar de graça. Porque dai de graça o que de graça recebeste. Por mais que você goste, não dê. Que está criando um problema. Daqui a pouco está viciado, primeiro recebe pouca coisa e começa a receber coisas mais caras. E daqui a pouco acaba todo o contato dos bons espíritas com aquele tipo de médium que está vendendo a sua mediunidade. Daí ele disse, o de longe encontra alegria na propriedade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. Tem gente que vai e diz, hoje é dia, nós vamos fazer uma prece aqui, vamos fazer uma prece de 6 horas sem parar, todo mundo orando, 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 que nós vamos ganhar muito dinheiro.
Vocês já viram falar nisso, né? Graças a Deus ainda não apareceu esse tipo de chaga no Espiritismo. Então vou na hora do pedido, em vez de pedir para uma pessoa que sofre, um parente, alguém que faleceu, alguém que está perturbado, que eu conheci, alguém que estava caído na rua, não. Eu vou pedir assim, quero tanto comprar aquela casa, ter aquele emprego que estou querendo, quero aquele moreno alto. Né? Olha, gente, nunca peçam coisas materiais. Nunca. Porque às vezes a gente está pedindo sarna para se coçar. Quanto mais você tem, mais você tem que ter um lastro para gerenciar aquilo. Não se coloca alguma coisa a mais nos nossos bens sem que eu tenha que ter um lastro para gerenciar aquilo. Eu vou fazer um plano de saúde, vou fazer o melhor que posso. Tá, você pode pagar? Não, então é bom manter sua carteirinha do SUS atualizada. Mas eu quero ter também isso. Você pode? Mas é para minha cultura. Eu vou assinar. Mas você pode pagar? Não. Então, aproveite que tem um monte de livro aí para ser emprestado. Você pode ler tudo e mais um pouco. Porque isso aqui está envolvido num ensinamento muito grave. Ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos não são aqueles aflitos que vivem reclamando de tudo e de todos o tempo todo. Isso aí não é aflito, isso aí é chato. Ninguém fica perto de uma pessoa dessa. Aflito é aquela pessoa que, mesmo trabalhando, mesmo se esforçando, ela nunca consegue dar cabo de tanta coisa que ela tem que fazer, de tantos compromissos que ela assumiu. Por que Jesus falaria primeiro sobre os humildes e depois sobre os aflitos? O aflito é aquele que resolveu, eu estou pagando um débito muito grande que eu tenho. Eu tinha 100 milhões de débito. Jesus disse, paga 1.000 e você está perdoado do resto. Mas eu reclamo tanto para pagar 100. E aqui está escrito assim, o de longe somente encontra alegria na prosperidade material, e o de perto descobre a divina lição do sofrimento. Eu entendo que eu não posso, mas tudo aquilo que eu posso usufruir de muita coisa boa. E não devo gastar tempo de pensar o que eu não posso. Não posso. Aceita. Sem murmurar, sem xingar, sem reclamar. Então, muitas vezes nós já somos espíritos. Não, eu sou espírito, eu estou trabalhando na casa espírita. Olha, eu sou uma pessoa boa. Quando alguém diz que é uma pessoa boa, eu fico pensando que ela é melhor que Jesus. Porque se Jesus disse, eu não sou bom é o meu Pai que está nos céus, como é que ela está dizendo que ela é boa? E às vezes ainda a pessoa assim, fala, eu sou boa, vírgula. Mas ai de quem puxa briga comigo. Agora eu entendi. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Esse é péssimo. Ele não é ruim, ele é péssimo. Ele acha bonito ser briguento. E fica dizendo para os outros que é bom, contanto que todo mundo faça o que ele quer, mas claro, mas daí quem que não é bom? E diz assim, o de longe padecerá muitos melindres. Vocês conhecem gente melindrada? As pessoas melindradas, eles nunca ouviram falar em doutrina espírita. Então, quando vocês encontrarem um melindrado na frente, e a pessoa frequenta o centro espírita, você diz assim, por que na hora do estudo você fecha os ouvidos? Não, eu não fecho, fecha assim. Você traz até aquele protetor de ouvido para não escutar nada. Não, imagina, o que você está falando? Nunca fiz isso. Fez sim, porque você é melindrado.
Se eu falar que você não é bonitinha, pronto. Mas você é bonitinha? Qualquer coisinha. Ah, mas a pessoa passou e não me cumprimentou. Às vezes a pessoa nem viu você. Às vezes a pessoa está tão atormentada que nem se lembrou. Não fez de propósito, mais um melindrado. Esse é o discípulo de longe. Porque o de perto, ele vai encher-se de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessárias. Aí que está o perdoar para que sejas perdoado. Nós temos um passado, eu não queria dizer isso para vocês. Não queria mesmo, mas nós temos um passado terrível. Graças a Deus que nós temos o esquecimento. Porque ontem, por exemplo, 24 de agosto, não tenho nada dessas crendices, sexta-feira 13, não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso, mas estou dizendo 24 de agosto para nós espíritas é um dia tenebroso. Também não é porque Getúlio Vargas se suicidou nesse dia. Também não é porque o Jânio Quadros renunciou nesse dia. É porque 24 de agosto nos lembra da malfadada noite de São Bartolomeu. Onde nós, como católicos e como protestantes, porque essa é a palavra correta, nos quebramos de pancada. Deixamos o rio Sena tinto de sangue. Os católicos não tinham razão e os protestantes também não. Eles estavam falando, se batendo contra uma coisa que aquele que era o maior da sua doutrina sempre disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então foi uma noite que marcou muito espírita. A gente veio como espírita hoje, mas olha, tanta coluna com problema, tanta perna. Quando eu olho os espíritos, um é manco, o outro manca também, outro tem dor no ombro, outro tem dor é mais para cima, tá? É na cervical. Não, é mais para baixo. Ah, é no quadril, tá bom. Eu fico pensando, ah, meu Deus, nós na noite de São Bartolomeu, será que não fui eu que te quebrei e você que me quebrou? Porque a maioria dos que estavam lá naquela noite reencarnaram como espíritos. Pelo amor de Deus, eu quero curar as pessoas que eu machuquei para eu me livrar dessa dívida enorme. E às vezes, uma pessoa faz um negócio para a gente que a gente não sabe nem explicar direito. Mas por que você não perdoa as pessoas? Ah, não sei, não gosto dela. Olha, para já. Para já. Porque de repente você não está gostando porque ela lembra você lá no inconsciente o quanto de mal que você fez para ela. E então quando ela aparece na tua frente, você tem vontade de tirá-la da tua frente para que você não faça de novo o que você já fez. Porque você continua ruim. Então a gente precisa perdoar. É claro que a gente não gosta de viver sempre junto das pessoas que nos causam algum tipo de angústia. Mas não dá para a gente se furtar disso. Se foi colocado dentro da nossa família, dentro da nossa casa espírita, dentro do lugar que nós trabalhamos, trata de se dar bem e de fazer as pazes. Porque quando Pedro disse, mas até isso, Senhor, eu tenho que perdoar? E ele disse, perdoa 70 vezes, 7 vezes cada problema. E 70 vezes, 7 vezes para o hebraico significa todas as vezes que isso acontecer, infinitas vezes. Então ele diz, o de longe é cheio de melindre, não perdoa isso, não gosta daquilo, vive implicando com as pessoas. Mas o de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem quantas vezes se fizerem necessária. O de longe não cooperará sem honras. Ah, eu só faço isso se disser que fui eu que fiz. E eu for colocada lá na frente, e você fala que foi eu que fiz e todo mundo bate pau.
Mas o de perto, isso acontece com o discípulo de longe. O de perto, ele servirá com humildade, obscuro e infeliz. E feliz, obscuro e feliz. Ele está no canto dele, ninguém está notando, não quer fazer sucesso, não quer nada. Ele quer fazer o trabalho dele no canto dele e só. Tem uma fala muito interessante de João Batista, que está lá em João, no Evangelho de segundo João, capítulo 3, versículo 30, e também está lá no capítulo 18, quando diz do orgulho e da vaidade. É preciso, João Batista diz, é preciso que ele cresça, ele Jesus, e eu diminua. Ele fala e chama todo mundo no deserto, na água, batiza, faz isso, faz aquilo, até que Jesus apareça. Quando Jesus aparece, ele diz, agora é com ele. E ele que era o líder, diminui-se até que morre, né, entregando sua cabeça para cumprir com o que ele tinha causado quando ele foi Elias, nessa vida de Elias. De longe, o discípulo de longe, ele adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, está escrito assim, o bem e o mal sofrer. É uma página inesquecível. E após longa pausa, fixou em Efraim os olhos doces e indagou, aceitarás mesmo assim? E o candidato, algo confundido, refletiu e exclamou, Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus, olha nós, os de longe falando. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto dentro de 1 hora, marcou até o horário, a fim de abraçar-te o sublime apostolado sob juramento. Mateus, logo depois do Sermão da Montanha, ele escreve no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 33, falando sobre juramentos. Infelizmente, nos tribunais ainda colocam um crucifixo e mandam que coloque a mão sobre a Bíblia, porque quem manda nunca leu, e que põe a mão e diga que vai falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Jamais a gente deveria fazer isso. Por quê? Deveríamos abrir o Evangelho e dizer, Senhor, meritíssimo juiz, me permite mostrar uma coisa? Eu não vou poder fazer isso. Está escrito ali, não jureis nem pelo que está acima da sua cabeça, nem pelo que está abaixo, por nada. Porque o seu falar e o seu agir, quando você disser sim, tem que ser sim. E quando você disser não, tem que ser não. O que passa disso vem do maligno. E ele disse que sob juramento ele ia voltar e ia fechar com Jesus, discípulo de perto. Jesus aceitou-lhe o abraço efusivo e ruidoso, despediu-se dele sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Agora cada um faça a sua reflexão, discípulo de longe ou de perto. É soldado que vai sair do quartel ou é cabo? Se já é cabo, quer seguir carreira, se comporte como discípulo de perto. Que o nosso falar e o nosso agir seja sim, sim, não, não. E quando assumirmos um compromisso, assumimos o compromisso com Jesus, não com a pessoa que no momento está coordenando o trabalho, dirigindo a casa, dirigindo o movimento, nada disso. Nós assumimos com Ele. E quando dizemos não, é para Ele. Um evangelizador
falou assim, olha, eu não venho mais porque eu estou cansado dessa criançada. Não aguento mais, não vou ouvir mais. E a evangelizadora, que inclusive já veio aqui fazer seminário, de forma muito inteligente e inspirada, ela disse, olha, para mim você não precisa falar nada, porque eu aqui sou uma trabalhadora qualquer. Você chega de noite em casa, faça a tua prece e diga para Jesus, não vou mais trabalhar com essas crianças. Pode me desconsiderar, que eu não vou trabalhar. Daí que ela fez a prece, foi falar isso, quando chegou no meio da conversa, ela pediu perdão, começou a chorar. No sábado seguinte estava ela lá fazendo a evangelização com tanto amor como ela nunca tinha feito antes. Acho que a conversa de Jesus deu bons frutos. Então nós vamos passar agora aos passes. Pedimos a vocês que estejam serenos, tranquilos. Trouxemos uma música muito suave, muito bonita, para que vocês se envolvam emocionalmente nessa bênção. E quando qualquer um dos médiuns chegarem até vocês, pensem no corpo físico ou na parte mental, emocional, que está precisando de um auxílio. Pensa só em si próprio, que depois nós vamos fazer a prece final e daí sim podemos pensar em outras pessoas. E a espiritualidade passará através do médium a força que nós precisamos para resolver aquele problema. Que o amado Mestre Jesus esteja no meio de nós. Senhor, temos aqui nesta casa que é sua, temos pessoas que ainda estão de longe, querendo se aproximar, e temos aqueles que estão de perto, muito perto, mas às vezes querendo se afastar. Ajude, Senhor, a que todos nós tenhamos a coragem de trabalhar pelo bem, de conseguirmos controlar orgulho, vaidade, melindres e tudo aquilo que não vem dos seus ensinamentos, e possamos nos ajudar como irmãos que somos, e nos encontraremos todos juntos numa situação bem melhor, no mundo que é verdadeiro, que é o mundo dos espíritos. Obrigada, Senhor, nos ajude a todos aqui presentes. Que assim seja.